O capítulo 1096 de One Piece foi lançado e diversas perguntas foram respondidas, porém o dobro delas apareceram. Por exemplo, quem realmente saiu vitorioso no incidente de God Valley? Alguém salvou o Kuma de Jay Garcia? Quais eram as outras frutas do prêmio? E quem era e onde estavam os almirantes durante o incidente? Curioso para descobrir tudo isso? Então me acompanhe. Se você, assim como eu, ficou bem hypado durante o capítulo 1096 de One Piece, com certeza você também se perguntou quem foi que saiu vitorioso nessa treta toda entre Piratas Rogers, Cavaleiros Sagrados, Marinha e Piratas Rocks. Bom, para essa pergunta em específico não temos ainda uma resposta, entretanto, alguns acontecimentos e citações futuras podem nos dizer quem realmente venceu em definitivo esse lendário embate. Começando pelos Cavaleiros. Logo no começo do capítulo vemos o quanto Figureland Garling se sobressai sobre todos os Tenryubitos, eliminando as 100.000 lebres mais valiosas da ilha, que, no meu entendimento, eram talvez as pessoas com mais dinheiro e influência naquele local, ou talvez fossem as que estivessem com muito mais medo e desesperados, já que é dito mais tarde pelo jovem Ivankov que o desespero e necessidade de esperança nas pessoas da ilha deixava o jogo mais divertido. O pouco que vemos dos Cavaleiros Sagrados já é o suficiente para sentirmos o máximo de ódio possível deles. Inclusive, temos mais o nome de uma família de Tenryubito sendo revelada, que é a família Manmeyer, onde um membro de sua família aparenta ser uma mulher bem jovem com um olhar oculto e um sorriso bem sádico, procurando dar orgulho para sua família, que pode ser a que possui menos vitórias nos jogos. Outro que vemos é um personagem muito parecido com o irmão de sangue do Sabo, o Starry, mas eu duvido que eles tenham alguma ligação. Ele é o que tem a expressão mais assustadora para mim, pois a sua cara não passa de um mero meio sorriso com um olhar distante e até mesmo distraído, como se matar inocentes por diversão para ele não fosse absolutamente nada, além de algo corriqueiro e simples. Já o terceiro cavaleiro apresenta o visual mais diferente e bacana na minha opinião. Portando duas espadas e vestindo uma máscara de gás muito semelhante às usadas por soldados durante a Primeira Guerra Mundial para se protegerem de gás mostarda, ele parece ser um dos cavaleiros mais poderosos e proeficientes em combate físico na ilha, tirando, claro, o próprio Garling, que é o cavaleiro mais poderoso. E o fato dele possuir duas espadas logo me veio a ideia dele lutar com o Scooper Gaban, que possui dois machados gigantes. Eu adoraria ver as habilidades do Gaban, que mesmo sendo o suposto terceiro tripulante mais poderoso da tripulação do Roger, ainda não foi mostrado nada sobre suas habilidades, uma possível fruta, proficiência em haki, etc. Seguindo, temos mais um dos cavaleiros, sendo outra mulher, porém aparentemente um pouco mais velha, usando uma espécie de capuz na cabeça e uma faixa na cintura. Por esse quadro fica difícil dizer se ela possui algum tipo de fruta ou arma. E se repararmos, ela está bem ao lado do Garling, bem quando ele diz aos cavaleiros para avançarem. Será essa uma possível mãe do Shanks e esposa do Garling? Não há mais nada nesse quadro que indique isso, então é só um achismo meu. E por fim, o último cavaleiro sagrado que temos no capítulo apresentado nesse mesmo quadro, logo atrás do Garling, da mulher de capuz, e que estranhamente aparenta não ter cabeça? Isso talvez seja feito de alguma possível fruta? Algo talvez relacionado a zumbis? Talvez uma fruta do zumbi? Não sei. Vemos também que ele segura uma lança ou uma foice escura em volta de umas nuvens negras estranhas, um padrão visto também na apresentação do Sanjay Garcia Saturno em Egghead. Será esse um possível parente de Sanjay Garcia Saturno? Fica aí o questionamento para vocês debaterem nos comentários. Vamos para o que foi para mim um dos pontos mais altos desse capítulo, a aparição dos Piratas Rocks, que logo de cara vemos o quanto eles não se dão bem entre si, sendo um bando que mesmo estando juntos preferem atacar sozinhos e não obedecem a nenhum tipo de hierarquia. Dando destaque aqui pro Shiki, o Leão Dourado, vilão do filme Strong World, finalmente aparecendo de forma canônica no mangá, e pelo visto ele era um dos mais chatos, esquentadinhos do bando, gritando pra lá e pra cá, quase como se fosse um Bakugou da vida. E a pirata mais curiosa entre eles, uma guerreira de Amazon Lily, chamada Gloriosa, e sabemos que ela é dessa ilha pelo padrão das vestimentas, que são muito parecidas com as da Boa Hancock, e a serpente que a acompanha, que possui chapéu e óculos. Essa é, para os que não se lembram, a rainha de Amazon Lily anterior a Hancock, sabe aquela velhinha pequenininha? Então, que comenta sobre a doença do coração apaixonado e como era um mal terrível para os governantes da ilha. Outro fato curioso nessa cena é a Stussy estar ali presente, literalmente montada em cima do Edward Newgate. Claro, essa não é a mesma Stussy que temos agora no futuro, que está em Egghead com os Mugiwaras, até porque essa é provavelmente um clone criado pelo Mads. Essa, com certeza, é a Mrs. Buckingham original, mãe do Edward Weevil, e que pode reforçar mais ainda a ideia do Weevil ser realmente filho legítimo do Edward, já que aparentemente ele e a Stussy eram bem íntimos nessa época. E outra figura nessa mesma página é um personagem bem antigo dentro da fandom de One Piece, o infame Capitão John, que logo de cara é apresentado dizendo "o tesouro é meu". Então isso quer dizer que o famoso e misterioso tesouro do Capitão John é, em partes, composto pelos recursos valiosos de God Valley? Interessante. E os dois últimos tripulantes dos Rocks a comentar são um grandão de armadura que não diz absolutamente nada, então não tem como a gente ter ideia de quem que ele é, e um ainda mais misterioso que pela imagem possui um chapéu e um óculos escuros, não me remetendo a nenhum outro personagem que já tenha aparecido, pelo menos não que eu lembre. Mas e o bando do Roger?
Bom, se eu tivesse que escolher um grupo vencedor nisso tudo, com certeza esse grupo seria os Piratas Rogers. Pois veja, eles não sofreram nenhuma baixa, seu capitão não foi morto ou ferido gravemente, saíram com um saque bem gordo de tesouros e de brinde levaram o filho do líder dos Cavaleiros Sagrados, mesmo que sem querer, que quem sabe poderia ter sido usado como uma barganha no futuro. Claro que o Roger não fez nada disso e criou o bebê como membro da tripulação, dando o nome dele de Shanks. Ou será que o nome dele sempre foi Shanks? O que é estranho é que o almirante de frota da época, Kong, tinha enviado somente o Garp para God Valley, levando em conta que o Garp era só um vice-almirante e pela hierarquia da marinha os almirantes deveriam ser mais poderosos. Um candidato que logo vem na minha mente para ser um almirante naquela época era o Sengoku, que foi o almirante de frota no período pré-time skip e, a não ser que ele tenha pulado de vice para a posição mais elevada, o que não parece o caso, é bem provável que ele fosse sim um dos almirantes no período do incidente de God Valley, mas ao lado de quem? Zephyr, do filme Z? Bom, se o Shiki, um vilão de filme, apareceu agora no mangá sendo canonizado, nada impede do Z aparecer também. Mas o que mais me intriga nesse capítulo é o inesperado encontro de Sanjay Garcia Saturno com o jovem Bartolomeu Kuma, que tinha acabado de comer sua fruta da patinha roubado pelo Ivankov, e olha só, quase que o Iva come a fruta do dragão, que mais tarde vai ser do Kaido. A sorte ou o azar dele foi que a Lilinha apareceu bem na hora para impedi-lo. Já imaginaram o Ivankov com a fruta do Kaido? Um dragão Okama? Agora, será que o Kuma usou a fruta nele mesmo para fugir do Saturno? Ou alguém interferiu nesse acontecimento para eles conseguirem fugir? É dito pelo Ivankov que o Kuma conseguiu salvar 500 pessoas da ilha. Mas será que o Kuma, criança, que havia acabado de comer a fruta, teria conseguido fugir de um Gorosei e ainda ter salvo 500 pessoas naquela situação toda caótica? Eu acredito que não, levando em consideração o quanto o Saturno é poderoso e impiedoso. Agora, se houve mesmo uma interrupção, de quem que ela partiu? Minha hipótese é de que talvez o Roger tenha salvo o Kuma, ainda mais com todo aquele contexto do Kuma falando sobre Nika, e seu desejo de salvar as pessoas infelizes e tudo mais. E querendo ou não, o Roger é quase como um Joy Boy barra Nika dessa geração, assim como o Luffy é agora. Então, ao meu ver, faria sentido que o Kuma fosse salvo por aquele que seria considerado o homem mais livre do mundo, o futuro rei dos piratas, assim como Nika é o homem mais livre do mundo, como Joy Boy é o homem mais livre do mundo. Terminamos o capítulo com Kuma e Ginny ficando naquela região do reino de Sorbet, colhendo e vendendo lenha para sobreviver, o que explica aquela primeira imagem do Kuma criança carregando vários pedaços de lenha nas costas, lendo o que parece ser uma bíblia. E se a gente voltar no capítulo um pouco, a gente vai ver que o Kuma se tornou uma pessoa bastante religiosa, rezando bastante, morando numa igreja. Então todo esse paralelo dele com reza, deuses e Nika foi o que mais impactou, no sentido dele querer realmente ajudar os outros, né, com a sua mão de libertação, como é dito pelo Ivan um pouco mais cedo, e também um dos motivos para ele ter entrado no exército revolucionário, sendo exatamente como Nika, indo contra aquele governo opressor da marinha dos Tenryubitos, libertando as pessoas que estão infelizes. E a última página do capítulo sendo bastante emocionante, com Kuma e Ginny totalmente de barriga cheia depois de uma refeição maravilhosa, uma coisa que eles não deveriam sentir há anos, já que eles praticamente nasceram como escravos, e terminando chorando juntos. Com certeza os dois vão crescer ali no reino de Sorbet, se apaixonar e terem por fim a Bonnie. Entretanto, algumas dúvidas sobre a possível morte da Ginny no futuro ainda permanecem. Será que ela morreu no parto da Bonnie? Será que alguém matou a Ginny? Ou será que ela simplesmente adoeceu? Quem sabe esse também tenha sido um dos motivos para o Kuma ter entrado nos revolucionários. Vai saber.